O Feito na Estrada chega aqui no Cais da Tavares de Lira, o primeiro cais de Natal, está localizado aqui. E ao lado está a Produmar, que é uma empresa que é feito potiguar. Vem com a gente conhecer essa história. As margens do Potengi nasceu Natal. As margens do Potengi nasceu o Porto de Natal. E também as margens do Potengi nasce a Produmar nos anos 70, no começo dos anos 70, para processamento de pescados. Quando começou a Produmar, ela estava muito voltada a processar o camarão, que começou o cultivo nos anos 70, no início dos anos 70. Um pouquinho mais adiante, nós nos voltamos à lagosta, que era um produto muito nobre, muito caro, que o Ceará era o líder e continua sendo até hoje na pesca e nas embarcações. A Produmar, apesar de ser a mesma empresa, está no mesmo grupo familiar, ela já passou por vários ciclos, então são várias Produmar dentro de uma Produmar só. A Produmar é muito diferente de quando eu cheguei aqui. Quando eu vim trabalhar em 2003, nós éramos 100% camarão. Hoje a gente não exporta 1 quilo de camarão, a gente já chegou a exportar 17 contêineres por mês de camarão para a Europa e para os Estados Unidos. E hoje, desde 2006, a gente não faz camarão para exportação. Depois dos anos 2000, o atum entrou no radar da gastronomia mundial e também da gastronomia brasileira. Com isso, a Produmar também aposta no atum. E por volta de 2008, 2009, o atum passa a ser o carro-chefe da empresa e traz para o Rio Grande do Norte este novo produto gastronômico que também faz parte do nosso orgulho de ser potiguar. Uma atividade que carrega a história do povo potiguar, a pesca. E é ela que ajuda a manter o Rio Grande do Norte entre os principais exportadores de atum do Brasil, levando a produção potiguar para mercados internacionais e gerando emprego e renda ao longo de toda a cadeia produtiva. Então, esse salão é onde a gente beneficia os peixes oceânicos que vêm das nossas embarcações pesqueiras, né? Ele chega, ele é descarregado do barco, é içado por um guindaste, é colocado naquelas roldanas, passa direto pelo cais e vem para dentro da indústria. Primeira etapa aqui na indústria, ele vai ser classificado, quer dizer, são duas etapas diferentes, a classificação e a qualificação. Nesse momento começa a classificação e a qualificação do peixe. O que é isso? A classificação é comercial. César Calzavara, que é o nosso classificador, ele faz a classificação comercial. Ele vê ali pela textura, pela cor, né, pelo teor de gordura, ele vai explicar melhor qual a classificação desse peixe comercialmente. E a gente tem uma equipe do controle de qualidade e ela fica responsável então por esse salão, ela vai medir a temperatura peixe a peixe para saber se eles estão na temperatura adequada, fazer a análise organoléptica cheirando o peixe, verificando se ele tem qualidade, né? Pega as amostras para o teste Stamina e manda para o laboratório. Então, ele entrando na indústria, a primeira etapa é essa, é classificar e qualificar, saber se esse peixe tem qualidade suficiente para ir direto para a mesa do consumidor. A classificação do atum, a gente faz uma retirada de amostra do peixe, mas vai classificação individual por peixe. Então, todos os peixes são classificados. A gente tira uma amostra utilizando o sashibu, que é um instrumento de inox japonês que a gente fura e tira um fragmento da carne. A partir dali, a gente vai olhar cor, textura, transparência e brilho da carne. A gente vai ver também o exterior do peixe, né, o frescor e a textura do peixe. Tudo isso a gente coloca num papel com códigos específicos para poder definir se esse peixe vai para exportação, para onde vai, qual o valor que ele vai ser vendido.
se faz um corte na parte caudal para tirar uma amostra da parte caudal ali, numa meia posta, que a gente também vai visualizar cor, transparência, brilho, textura da carne e também a questão da gordura. Um peixe mais gordo é muito mais valorizado. A gente tem atuns aí, esses atuns que a gente trabalha aqui, basicamente são de duas espécies, albacora bandolim e albacora laje. Entra também a albacora branca, mas é um peixe que não é tão exportado, mas basicamente esses dois são peixes que são muito apreciados na culinária japonesa. Então, esse tipo de pesca, esse tipo de processamento é específico para a culinária japonesa, para um peixe que precisa ter uma qualidade muito alta, que ele vai ser consumido cru. Então, a gente precisa ter uma exigência alta para poder atender esses mercados no mundo todo, no pessoal que aprecia o sushi e o sashimi. E eles seguem com toda a informação que César adicionou. Isso é feito numa etiqueta que ela vai servir para a rastreabilidade do peixe. Essa etiqueta tem um código de barras e essa informação vai toda para o nosso programa de controle de processo. E aí, a partir daí, é feita a seleção dos peixes com a mesma classificação para as caixas de exportação. Então, eles são embalados em caixas, revestidas com isopor para ficarem isotérmicas, e depois elas são armazenadas na câmara de expedição até o momento deles irem para comercialização. Os peixes que não têm classificação para exportação como fresco, eles vão ser congelados para depois serem vendidos no mercado interno ou até mesmo serem exportados, né? Mas se eles não tiverem essa coloração, essa textura adequada para ser consumido cru, por exemplo, então ele vai ser congelado para o mercado interno. O Rio Grande do Norte é o estado de maior exportação de atum fresco do Brasil. A qualidade aqui é muito alta, então a gente tem, inclusive de outros estados que também tem exportação, o valor por quilo aqui do Rio Grande do Norte é mais elevado justamente por isso, porque a qualidade daqui é muito alta. Então, esses peixes que vão ser consumidos pelo mercado interno ou exportados como congelados, eles são pendurados em túneis de congelamento e passam aqui tempo suficiente até atingir a temperatura de menos 18 graus, antes de serem transferidos para as câmaras frias. Mas o RN também mostra sua força na inovação. Um exemplo é o trabalho desenvolvido pela Nossa Terra Microverdes e Brotos, alimentos altamente nutritivos e cada vez mais valorizado pela gastronomia e pelo mercado saudável. Nossa Terra Fazenda Urbana especializada em microverde, conhecido como Brotos. Estamos aqui com Socorro Rezende. Que história é essa que começou a produção? Você subiu em cima de casa? Conta pra gente essa história direitinho. Vou contar. Eu sempre gostei de serviços manuais, artesanato, costura. E o ano passado, na minha casa, a gente foi fazer uma reforma e eu subi no telhado. Então, os meus filhos chegaram e eu tomei um susto e desci ligeiro, né? Aí ia caindo. Aí eles ficaram preocupados comigo, né? Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, por que você não está cuidando das suas plantas? Aí eu disse, porque eu queria ver o que é que está acontecendo lá em cima, que eu sou muito curiosa. Então subi, né, e fui ver o que é que os cabas estavam fazendo lá. Aí eles começaram a estudar. Ficaram com medo? Ficaram com medo, arranjaram uma forma de eu mudar minha vida, não ficar fazendo doideira. E me deram esse curso para fazer. Eu fiz o curso com eles. Pegamos na internet, compramos o curso, fizemos o curso e estamos plantando o microverde. No começo foi difícil, né? Como sempre, fica ruim, não dá certo. E a gente foi treinando. Hoje em dia estamos, graças a Deus, estamos bem, plantando e colhendo o microverde. Não subiu mais, né, cara? Não subi mais, não fiz mais astúcia, como o povo diz. E foi uma atividade tão boa que a família veio para a produção. A família se uniu cada vez mais. Que tem um filho que cuida, como eu já falei, cuida comigo, planta, o outro faz entrega e a filha é contadora da empresa. Então,
tornou-se uma empresa familiar. A produção do microverde começa a partir da preparação e do plantio das sementes, onde a gente coloca o substrato e depois faz a semeadura, né? Essa semeadura a gente faz medindo as gramas das sementes que vão ser semeadas na bandeja. A gente mede a gramatura e despeja em cima da bandeja, né? De forma uniforme, a que se espalhe totalmente e preencha toda a bandeja, né? A gente vai fazer aqui uma simulação de como a gente faz no dia a dia da gente aqui. Então a gente vai espalhando toda a bandeja, né? Sempre em um sentido vertical, né? Até completar todo o espaço da bandeja, né? Dessa forma a gente consegue uma distribuição melhor dos grãos. E vamos espalhando depois de forma que vá preenchendo alguns espaços que não atingiram as sementes, né? E assim a gente faz toda a cobertura da bandeja. E após esse processo chega a parte da irrigação, né? Que a gente vai umedecer a semente para que ela seja ativa, né? E inicie o processo de germinação. Então a gente vai pegar e vai borrifando a solução só apenas de água mesmo, certo? Para que ela faça a ativação da semente. Após essa etapa, vem a etapa do escuro, certo? Onde ela vai ficar cerca de 3 a 4 dias dentro dessa parte de escuro, que é a parte de germinação, que é o nosso armário de germinação. Que é a nossa segunda etapa no processo de produção. Ela vai ficar aqui armazenada, certo? Até que atinja um tamanho de 2 a 3 centímetros, como essas outras já estão aqui, e já estão no período de sair da parte escura para ir para a parte de iluminação, que é o período claro. E essa é a segunda etapa desse processo, que é a parte de iluminação e de desenvolvimento do crescimento. Colocamos aqui na luz, na bandeja, que vai ficar aqui entre 7 e 21 dias até chegar ao ponto de colheita. Aqui nós produzimos coentro, rúcula, beterraba, rabanete roxo, rabanete vermelho, mostarda, temos também repolho roxo. Quando ela atinge o ponto de colheita, ela passa daqui e vamos para a última etapa, que é a etapa da colheita em si e do manejo para a distribuição dos nossos clientes. Socorro, e como foi que vocês tomaram conhecimento do Feito Potiguar? O Feito Potiguar, eu recebi o selo lá na Festa do Boi. E para nós da empresa é um orgulho ter esse selo. Tanto o Sebrae como o Feito Potiguar está nos ajudando a crescer cada dia mais. Por mais que nós optemos nesse primeiro ponto de atuar com restaurantes e buffets, sabemos que nesse momento aquele microverde que vai na finalização do prato talvez seja só um detalhe, mas esse detalhe é 100% do nosso negócio agora. Então esse posicionamento faz total diferença. Pensando nisso, em fornecer sempre o melhor produto, mais fresco possível, nós colocamos 2 centros de distribuição e de produção, um em Parnamirim e outro já no centro de Natal, pensando nisso, em entregar desde o momento do pedido até a colheita o mais fresco possível. Chefe, sabe o que foi que eu observei? Um negócio muito interessante aqui. Além da diversidade de cores que enche os olhos, os microverdes, que são os que são plantados na terra, que hoje faz a diferença. É verdade. Né? É verdade. De broto para microverde. Microverde é o que está na terra e agora chamam brotos só o que é produzido em água. Mas na gastronomia sempre ficou como broto, né? Exatamente. Se popularizou entre os profissionais como broto. E o interessante, né, até como a gente estava conversando, né, que as nutricionistas piram aí, porque ele concentra aqui, não é somente uma questão de estética, né, mas ele concentra muitos nutrientes, sabor também. Então, às vezes, quando a gente na cozinha coloca ali os brotos, tem gente que acha que é só por estética, por finalização, mas não é. Ele entrega muito sabor, né, porque ele concentra ali e os nutrientes, né, enfim, estão no seu melhor momento aqui para consumo aqui. E nessa diversidade aqui de beterraba, rúcula, coentro,
Eu acho que para a receita de hoje, a gente vai levar aqui um de coentro, né? Eu vou preferir levar esses aqui com a primeira folhinha, que eu acho que vai ter uma combinação excelente com a receita que a gente vai fazer. Me explica o porquê da escolha do coentro. Como a gente vai fazer ele, vamos separar ele aqui, com cuidado para não tirar aqui a terra, né? Cortar ele bem rente aqui junto das raízes aqui. Eu acho que o coentro vai entregar um perfume, vai entregar uma nota herbal que vai combinar bastante com o atum que a gente conheceu mais cedo. Só cortando já tá um perfume maravilhoso, né? Eu, como gosto de coentro, vou levar mais um pouquinho, porque coentro realmente é vida. É vida. Acho que já dá pra gente fazer a nossa receita aqui. Vamos pra cozinha. Com esse aroma maravilhoso, frescor, tudo. Feito potiguar. Feito potiguar, com certeza. Vai ser o show. Vamos Bora lá. Do mar às hortas urbanas, o Rio Grande do Norte segue mostrando sua capacidade de produzir, inovar e levar seus produtos para o Brasil e o mundo. Então é isso, galera. Conhecemos hoje como funciona a pesca do atum na Produmar e também toda a tranquilidade envolvida na produção dos brotos lá na nossa terra Microverdes. Hora da receita: lombo de atum fresco Produmar, broto de coentro, pimenta doce, ou a mais famosa pimentinha de cheiro, laranja mimo do céu e temos também sal e açúcar misturados, 100 gramas de cada. Aqui a gente já tem o sal misturado com açúcar para fazer a cura do atum. Esse processo, ele é um processo, né, milenar, onde nos ajuda a dar tanto mais textura, mais suculência aqui na qualidade do pescado. Olha só a qualidade desse lombo de atum, realmente está belíssimo. O tempo que ele vai passar aqui nessa misturinha aqui vai influenciar diretamente no que a gente vai ter aqui no final. Vocês vão ver que depois desse processo ele vai ficar mais brilhoso e vai ficar também com a textura melhor, vai ficar mais suculento, vai ficar mais bonito. Realmente, principalmente para como a gente vai fazer hoje aqui, vai nos dar uma qualidade incrível. Vou deixar meia hora apenas nessa mistura, que para mim é o suficiente para a textura que eu quero. Mas lembrando que quanto mais tempo você deixar ele nessa mistura, um pouquinho mais resistente ele vai ficar, mas também vai entregar um sabor muito mais legal. Enquanto o atum está curando, vou começar a fazer o molho de laranja. Detalhe, essa receita é atum com 2 cítricos. O primeiro cítrico é o suco de laranja comum, tá? Adicionei aqui com um pouquinho de açúcar e estou deixando aqui em fogo baixo, estou mexendo aqui só para diluir aqui o açúcar. E aqui ele não pode ferver, então o fogo é realmente uma vela, fogo bem baixinho, em torno de uns 7 a 10 minutinhos aqui. Chegou nessa consistência que eu quero, eu já vou desligar, até porque depois que esfria esse molho fica um pouquinho mais grossinho, então essa textura aqui já é o ideal para servir com o nosso peixe. Depois de passar os 30 minutos aqui, vou lavar ele em água corrente para retirar o excesso da mistura, tá? E agora aqui com papel toalha, pode ser um Perfex também, ou um paninho limpo, tá? Depois disso aqui, tá? Se você quiser fazer esse processo e guardar, ele aguenta 3 dias na geladeira também, tranquilamente, tá? Mas como a gente já vai usar agora, já vou secar e vamos começar a nossa receita. Se você observar, aqui mesmo ele já está me dizendo aonde que eu devo separar, tá? Que você vê só com a mão aqui, ó, já consigo ver aqui aonde ele vai largando sem machucar aqui, né, o peixe. Então eu vou tirar aqui só esse excesso aqui com cuidado. Então são cortes únicos aqui, cortar no sentido só, para a gente preservar toda essa qualidade do nosso pescado. Para essa receita, você pode fazer tanto ele em cubinhos, ele picado, ele fatiado. Eu gosto mais dele fatiado, que eu acho que vai valorizar mais aqui. A gente vai conseguir sentir melhor aqui a textura do peixe, o sabor, essa nota mais mineral que um atum fresco ele nos entrega.
Mas olha que vermelho, que cor linda aqui, né? Brilhante. Você não curte tanto ele cru, faz ele selado também, né? Eu só acho que não valoriza tanto se você deixar ele bem passado, que aí você vai perder toda essa característica realmente diferente do peixe, sabor, textura, eu acho que perde muito, né? Mas ele seladinho também fica muito bom. Como hoje eu tenho um convidado aqui, vou montar 2 porções aqui, uma para mim, uma para ele. Vou botar o molho de laranja aqui. Perceba que agora que ele está um pouquinho mais frio, já está um pouquinho mais grossinho aqui, né? E agora é na hora da finalização que vai realmente completar esse sabor. Vou colocar aqui uma pimentinha de cheiro ou pimenta doce, um gominho de laranja mimo do céu, escondendo aqui a nossa pimentinha. E vamos finalizar aqui com um brotinho de coentro para dar uma nota mais herbal aqui. Tá feito. Agora é hora de receber o meu convidado para a gente experimentar junto aqui nosso lombo de atum com cítricos e broto de coentro. Chegou o momento mais difícil, né, Jonathan? Provar essas delícias que vocês estão fazendo nessa rota, né, do Feito na Estrada. Vamos lá para o nosso Feito Potiguar de hoje. Quer dar uma olhadinha aqui no pouquinho mais de molho de laranja? Maravilhoso. Delicioso, viu? Acabou de ver que a laranja realmente ele entra aqui complementando esse sabor do atum. Vou pegar aqui mais um aqui. Eu também só vou para pegar. espetar essa pimentinha aqui, ó, que vai dar um complemento realmente incrível. E é isso. A gente se encontra no próximo destino.